No corredor do supermercado, de repente fiquei tonta e desmaiei perto dos caixas. Quando abri os olhos, vi um funcionário mexendo no meu colar. "Por que você está tocando nisso? Minha nora me deu esse colar." Ele me olhou assustado e disse: "É por isso que você passou mal." Olha isso! Fiquei em choque quando vi que meu nome é Helena Duarte, tenho 69 anos e sempre acreditei que, apesar das dificuldades da vida, certas coisas eram sagradas: a família, a palavra dada e aquilo que recebemos com amor. Talvez por isso minhas mãos tremessem tanto quando despertei naquele chão gelado de supermercado, cercada por sons que pareciam distantes, o bip das máquinas registradoras, passos apressados, vozes embaralhadas. Eu tentava entender o que estava acontecendo, mas o mundo parecia girar devagar, como se eu estivesse presa dentro de um sonho pesado, disputando espaço com lembranças que eu nem sabia se eram reais. Lembro de sentir o piso frio nas costas, o cheiro forte de desinfetante e uma luz branca, cortante, que vinha do teto. Tentei mover a cabeça, mas uma sensação de torpor me impedia, até que meus olhos encontraram um rosto inclinado sobre mim. Um rapaz jovem, de avental vermelho, segurando algo entre os dedos. Só quando minha visão finalmente clareou, percebi que ele estava tocando no meu colar. Meu coração disparou. Aquele colar não era apenas um acessório. Era um presente que minha nora, Karina, havia me dado um dia antes do meu aniversário, dizendo com doçura: "Para a melhor sogra do mundo." Naquela época, eu acreditava em cada uma das palavras que ela dizia. Mas agora, ver aquele rapaz segurando o fecho do colar como se procurasse algo escondido, despertou em mim um medo estranho, instintivo. E foi isso que me fez reagir. Mesmo ainda fraca, mesmo sem entender por que tinha desmaiado, minha voz saiu trêmula, mas firme. "Por que você está tocando no meu colar? Isso é meu. Minha nora me deu isso." O rapaz arregalou os olhos, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido, mas não havia culpa em sua expressão. Havia pavor. Ele engoliu seco, aproximou o rosto e falou num sussurro que pareceu atravessar minha alma. "Dona, é por isso que a senhora passou mal. Olha isso." Eu segui o movimento de sua mão até o pingente. Ele abriu o pequeno compartimento que eu jamais soube que existia ali dentro. E quando meus olhos finalmente distinguiram o que havia ali, senti o sangue desaparecer do meu corpo. Aquela descoberta, aquele pequeno objeto escondido tão perto do meu coração, mudaria tudo. Não só o que eu pensava sobre minha nora, mas sobre minha própria casa, minha saúde, minha memória e até minha sanidade. Mas antes de continuar, preciso voltar um pouco no tempo, porque nada do que aconteceu naquele supermercado começou naquele dia. E quando digo nada, é realmente nada. Tudo começou meses antes, quando a presença doce da minha nora começou a mudar. E eu, cega pelo amor e pela vontade de manter a família unida, demorei demais para perceber. A mudança começou de forma tão sutil que, se eu contar agora, muitos diriam que eu deveria ter percebido desde o início. Mas a verdade é que, quando queremos acreditar que alguém nos ama, que alguém é parte da nossa família, nós ignoramos os primeiros sinais. Transformamos pequenas pedras em poeira só para não admitir que elas já estavam nos machucando. Karina entrou na nossa vida como um sopro de juventude e luz. Meu filho, Daniel, parecia outro homem depois que a conheceu, mais leve, mais sorridente, mais esperançoso. E eu, que sempre temia a ideia de uma mulher arrancá-lo do meu convívio, respirei aliviada ao ver a delicadeza com que ela me tratava no início. "Sogra não, Helena. Você é minha segunda mãe." Eu acreditava. Como acreditei no colar. Como acreditei em tudo. Lembro-me do primeiro domingo que ela passou em nossa casa. Ela ajudou a pôr a mesa, elogiou meu tempero, acariciou minha mão como se quisesse me incluir em cada detalhe da vida dela. Foi só muito tempo depois que entendi. Não era carinho, era estudo, observação, mapeamento. Porque quem quer manipular, antes aprende como você funciona. A gota que iniciou a transformação foi quase imperceptível. Um dia, Daniel me disse: "Mãe, a Karina acha que a senhora não deveria ficar varrendo a calçada. Fica feio para a sua idade." Aquilo me cortou por dentro. Sempre varri minha calçada. Era minha forma de manter a ordem da casa, de mostrar dignidade.
No início, achei que era apenas preocupação exagerada, mas aos poucos, os comentários foram mudando de tom. Helena, essa panela velha não combina com a nossa casa. Esse quadro é meio triste, né? Acho que pesa o ambiente. Sogra, a senhora devia descansar mais. Deixa essas coisas para mim. Só que ela nunca fazia nada. Tomava minhas tarefas, minhas decisões, minhas rotinas, mas não executava, nem permitia que eu executasse. Uma espécie de domínio silencioso. E Daniel, encantado, repetia tudo como se fosse verdade absoluta. Mas nada disso ainda explicava o colar. Nada explicava o desmaio, a fraqueza crescente, a sensação de que meu corpo estava sendo drenado aos poucos. Esse mistério só começou a se revelar meses antes daquele dia no supermercado, quando notei algo estranho. Cada vez que eu usava o colar, sentia uma leve dor de cabeça, uma vertigem quase imperceptível. Achei que era minha idade, achei que era pressão baixa. Achei 1000 coisas. Nunca imaginei que o problema estivesse pendurado no meu pescoço. Certa noite, Karina apareceu com o presente, embrulhado com charme, laço dourado e aquelas palavras doces que me afogavam em culpa cada vez que desconfiava dela. É simples, sogra, mas escolhi com carinho. Quero que se lembre de mim quando usar. Ah, como me lembro de cada detalhe daquela noite. Ela mesma colocou o colar em mim, afastou o meu cabelo com a ponta dos dedos e disse, num tom meloso demais para ser real: agora a senhora está protegida. Família unida é família forte. Se eu soubesse o que havia dentro daquele pingente, se eu soubesse de verdade, talvez eu tivesse arrancado naquele instante. Talvez nada do que aconteceu depois tivesse acontecido. Mas eu não sabia. E a casa começou a mudar. Eu comecei a mudar. Passei a me sentir cansada o tempo todo, sem ânimo, esquecida. Acordava com sensação de peso nos olhos, como se tivesse chorado durante a noite, mas não chorava. Tinha tonturas inexplicáveis ao levantar. Comecei a perder o apetite. E por fim, algo ainda mais estranho. Meu humor mudava ao acaso. Ampliei isso até que um dia, durante uma conversa sobre contas da casa, Daniel me acusou de algo que eu não tinha dito. Ele afirmou que eu havia gritado com Karina. Gritado. Eu, que sempre tomei cuidado para não elevar o tom dentro de casa. Karina chorava. Um choro silencioso, calculado, com as mãos no rosto. Eu me sentia culpada sem saber por quê. Foi assim que minha realidade começou a rachar. Mas ainda faltava a pior parte: o isolamento. Karina começou a interferir nas minhas visitas à minha irmã, nas ligações que eu fazia para amigas antigas, até mesmo nas conversas com vizinhos. Sogra, não precisa ir lá, descansa. Sogra, eu atendo para a senhora. Sogra, depois a senhora fala. E Daniel? Daniel acreditava em tudo. Certa vez, ouvi ela dizendo a ele, num tom sussurrado: ela está confusa, amor. A idade está pesando. Você precisa cuidar dela. Mas naquele dia senti como se algo dentro de mim estivesse sendo triturado. Eu não tinha perdido apenas meu lugar, tinha perdido minha voz. Mas ainda não era o pior. O pior estava no meu pescoço. O pior estava naquele colar. E eu só descobriria isso no corredor de um supermercado, caída no chão, cercada por estranhos, com o coração prestes a parar e um funcionário tremendo diante do que encontrou. Ele apontava para dentro do pingente aberto, enquanto eu ainda lutava para focar a visão. E então eu vi um pequeno cilindro metálico, menor do que a ponta de um dedo. Algo que não deveria estar ali, algo que não fazia sentido, algo que parecia perigoso. O rapaz murmurou: isso aqui não é normal. A senhora precisa ver de perto. Meu corpo gelou. Minha mente tentou formar perguntas, mas nada saía. Porque naquele instante, naquele exato instante, eu soube, sem sombra de dúvida, que alguém queria me fazer mal. E que o começo de tudo não estava no chão daquele supermercado. Estava dentro da minha própria casa. Eu não conseguia mover o corpo direito, mas a mente começava a despertar como quem sai de um pesadelo em pedaços. O rapaz aproximou o objeto do meu campo de visão e só então percebi que aquela pequena peça metálica estava colada por dentro do pingente, como se fizesse parte dele desde o início. A superfície refletia a luz do supermercado, produzindo um brilho frio, quase clínico. Era um brilho que não pertencia a um presente de aniversário. Não pertencia a um colar comum. Não pertencia a mim. Uma mulher que observava de longe se aproximou,
perguntando se eu precisava de ajuda, mas eu só conseguia olhar para o colar, aquele que Karina tinha colocado com tanto zelo em meu pescoço. O rapaz percebeu minha expressão e falou devagar, escolhendo com cuidado cada palavra. Dona, isso aqui parece um rastreador, ou alguma coisa assim. Eu só percebi porque o pingente estava rangendo. A senhora sabia que isso estava aqui dentro? Eu senti o mundo escurecer por um segundo. Rastreador. Algo dentro de mim implorava para negar, para dizer que aquilo era impossível. Karina jamais faria isso comigo. Ela era a esposa do meu filho, a mulher que havia prometido cuidar de mim quando a idade chegasse. A mulher que abraçava minhas mãos e dizia que eu era parte fundamental da vida deles. Mas a realidade não se curva para nossas vontades. E naquele instante, curvada no chão do supermercado, eu senti pela primeira vez um medo que não conhecia. Um medo que vinha de dentro, como se minha própria casa se transformasse em território desconhecido. Ainda tentando respirar direito, fui levantada pelos funcionários. Eles perguntavam se eu tinha comido algo, se sofria de pressão baixa, se queria uma ambulância. Eu apenas balançava a cabeça, atordoada, incapaz de expressar o que realmente me atormentava. Porque a tontura talvez fosse física, mas o desmaio tinha outro nome, outro rosto, Karina. O nome dela se tornou um eco dentro do meu peito. Cada vez que eu piscava, lembrava da noite em que ela colocou o colar no meu pescoço, dizendo que queria me proteger. Era essa palavra que ela usou, proteger. E naquele momento, como eu era ingênua, achei que isso significava cuidado, afeto, proximidade. Agora percebia que proteção pode ser apenas uma fachada bonita para esconder controle. Quando finalmente consegui me sentar numa cadeira próxima, o rapaz me devolveu o colar. Eu não tive coragem de colocá-lo de volta. A corrente parecia arder na minha mão. Ele então chamou o gerente, contou o que viu e alguns outros funcionários vieram olhar. Eu me senti exposta, vulnerável, como uma senhora perdida no meio de um mundo que já não sabia decifrar. Mas uma parte de mim, a parte mais velha e mais sábia, começou a respirar devagar. Precisava entender, precisava lembrar, precisava juntar cada peça, por mais dolorosa que fosse. Foi assim que, ainda sentada ali, voltei mentalmente às semanas anteriores, aos sintomas que eu vinha ignorando, a sensação de fraqueza que insistia em me acompanhar, a mudança brusca de humor, de energia, de percepção, tudo aquilo que eu atribuíra à idade, ao cansaço, ao tempo, agora ganhava outra cor, uma cor escura, uma cor perigosa, porque nada na minha vida havia mudado, exceto uma coisa, o colar. E, mais do que isso, a forma como Karina passou a me observar depois que comecei a usá-lo. Era um olhar estranho, uma combinação de preocupação exagerada com vigilância. Às vezes, eu virava para falar com ela e a encontrava encarando meu pescoço, como se esperasse alguma coisa. Lembro-me nitidamente de uma noite em que acordei no meio da madrugada para beber água. Minha garganta estava seca e meus olhos ardiam como se eu tivesse respirado fumaça. Quando saí do meu quarto, notei uma sombra no corredor. Era Karina. Ela estava parada ali, no escuro, imóvel. Quando me viu, sorriu de um jeito que nunca consegui explicar com palavras. "Está tudo bem, sogra? Por que está acordada? Algo incomodou?" Eu mencionei a dor de cabeça que sentia. Ela aproximou-se e tocou o pingente gentilmente, quase como um carinho. "É normal. Às vezes uma joia nova estranha o corpo. Use por mais uns dias, depois a senhora se acostuma." Mas eu não me acostumei. Meu corpo não se acostumou. Algo estava errado desde o início. O gerente insistiu para chamar uma ambulância, mas recusei. Tudo o que eu queria era ir para casa. Ou melhor, saber se eu poderia ir para casa sem colocar minha vida em risco, porque, pela primeira vez na minha vida, eu duvidei se estava segura dentro do meu próprio lar. Quando levantei da cadeira para ir embora, minhas pernas estavam fracas. O rapaz que encontrou o rastreador me ofereceu ajuda para chegar até o táxi. Antes de me deixar entrar, ele perguntou: "A senhora quer que eu guarde isso? Acho perigoso continuar com esse colar." Eu apertei a peça nas mãos, como se precisasse sentir aquela verdade doer na pele. "Não, preciso levar comigo. Isso é a prova de algo." Ele assentiu, mas seu olhar dizia que não entendia completamente. Nem precisava. Eu estava entendendo por mim. Quando entrei no táxi, o motorista perguntou meu destino.
E eu, pela primeira vez em muito tempo, hesitei ao dizer o nome da minha própria rua. Era como se eu estivesse retornando a um lugar que parecia meu, mas que talvez abrigasse uma ameaça silenciosa. Eu só sabia de uma coisa: aquela descoberta não seria ignorada. Não dessa vez. Algo dentro de mim havia despertado. Algo que Karina jamais imaginou que eu ainda possuía. Eu estava começando a lembrar de quem eu sou. E antes que esse capítulo termine, preciso admitir algo para mim mesma. O colar não foi um presente. Foi um aviso, e eu falhei em ouvi-lo a tempo. Cheguei em casa com o coração batendo tão forte que parecia querer me avisar que nada mais seria como antes. O táxi mal havia se afastado quando notei algo estranho. Uma das luzes da sala estava acesa, embora eu tivesse certeza de que a apaguei ao sair naquela manhã. Minha mão fechou-se automaticamente ao redor do colar guardado no bolso do casaco. O metal gelado queimou meus dedos, como se exigisse que eu prestasse atenção. Respirei fundo e empurrei a porta com cuidado. A casa estava silenciosa demais, e esse silêncio, que antes me trazia conforto, agora parecia observar cada passo que eu dava. Passei a mão na parede em busca do interruptor, e quando a luz acendeu, encontrei Karina na sala, sentada no sofá, com o celular nas mãos. Ela ergueu os olhos devagar, sem surpresa alguma pela minha chegada antecipada. "Helena, onde a senhora estava?" Daniel ficou preocupado. Seu tom não era de preocupação verdadeira. Era o tipo de voz que alguém usa quando quer parecer calma, mas esconde algo por trás dos olhos. Ela me analisou da cabeça aos pés, demorando-se no bolso onde eu guardava o colar. Senti sua curiosidade, ou seu medo, provocar um arrepio na minha pele. "Eu passei mal", respondi, tentando manter minha voz firme. "No supermercado." Karina franziu a testa com um exagero teatral. Aproximou-se, segurou meu braço como quem acolhe, mas sua mão pesava demais para ser carinho. "Sogra, a senhora precisa se cuidar. A idade está deixando a senhora frágil." Sempre a idade, sempre o lembrete da minha suposta vulnerabilidade. Era assim que ela tecia a teia. Mas naquela noite, algo dentro de mim recusou-se a aceitar. Soltei meu braço com delicadeza, porém com firmeza suficiente para que ela entendesse que eu já não estava tão manejável quanto antes. O olhar dela vacilou por um instante, só um segundo, mas foi suficiente. Subi para o meu quarto, fechei a porta e sentei-me na cama. Então retirei o colar do bolso, coloquei-o sobre a colcha e fiquei observando-o sob a luz amarelada do abajur. A pequena peça metálica dentro do pingente brilhava de um jeito ameaçador. Era impossível ignorar. Um rastreador, ou algo pior. Algo projetado para monitorar, controlar, enfraquecer. Eu passei a noite inteira revirando a memória, tentando entender quando, exatamente, minha vida começou a sair do eixo. O que antes parecia apenas cansaço, agora parecia envenenamento emocional. Cada humilhação velada, cada crítica disfarçada de preocupação, cada sorriso que escondia um cálculo, tudo fazia sentido. Karina vinha me isolando emocionalmente havia meses. Lembrei-me do dia em que ela reorganizou a despensa, alegando que eu estava esquecendo onde as coisas ficavam. Lembrei quando ela começou a preparar meu café, insistindo que o fazia por carinho. Lembrei também de quando ela escondeu minhas chaves por engano, dizendo que eu deveria descansar. Foi tudo devagar, silencioso, milimétrico. Uma estratégia tão sutil que só enxergamos quando já estamos no fundo. Naquela noite, não preguei os olhos. A cada ruído da casa, a cada som vindo do corredor, meu coração se apertava. Era como se eu estivesse convivendo com alguém que eu não conhecia, ou pior, com alguém que conhecia cada fraqueza da minha alma. E a pergunta que eu queria evitar finalmente se formou na minha mente. Se ela foi capaz de colocar algo escondido num colar, o que mais ela seria capaz de fazer? O amanhecer chegou lento, cinzento. Levantei-me cambaleante e fui até a cozinha. Karina estava lá, como sempre, com um sorriso doce demais para ser verdadeiro. Preparei seu café, sogra. Hoje fiz mais forte, para dar energia. Olhei a xícara como se fosse um veneno. Pela primeira vez, questionei tudo. Eu mesma preparo, respondi. O sorriso dela endureceu e se quebrou. Foi rápido, mas eu notei. Daniel entrou na cozinha nesse instante, beijou Karina, abraçou-me de maneira automática e perguntou com leveza. Mãe, ouvi que passou mal ontem. O que houve? Karina se adiantou. Ela sempre se adiantava.
Acho que foi pressão baixa, amor. Normal na idade. Minha garganta secou. O olhar dela fixo em mim, como se me desafiasse a contrariá-la. Eu respirei fundo. Foi ali, naquele instante, que senti o primeiro lampejo de coragem verdadeira. Não foi pressão baixa, disse. E eu vou descobrir o que foi. A expressão de Karina endureceu de um jeito que Daniel não percebeu, mas eu sim. Seus olhos brilharam como duas lâminas. Ela percebeu que algo havia mudado em mim. E talvez pela primeira vez, ela sentiu medo. Passei o restante da manhã observando a casa com um olhar novo, afiado, desperto, como se algo dentro de mim tivesse finalmente rompido a névoa que vinha turvando meus pensamentos há meses. Era como se eu estivesse percorrendo um território familiar que, de repente, mostrava rachaduras invisíveis antes. Detalhes que antes pareciam triviais, agora se tornavam evidências silenciosas de algo maior, algo cuidadosamente planejado. Por exemplo, a forma como Karina reorganizava tudo, sempre com a justificativa de que facilitava para mim, meias que sumiam, recibos que desapareciam, documentos que, de repente, não estavam mais onde eu sempre os guardara. Até meu velho rádio de cabeceira foi trocado por um mais moderno, segundo ela. Eu agradeci na época. Hoje, percebia que cada mudança era uma peça removida do meu próprio senso de autonomia. Ao meio-dia, Daniel saiu para trabalhar. Karina ficou em casa. Não era comum ela ficar, mas naquele dia ficou. Movia-se pela casa com um silêncio estudado, passando pano, arrumando toalhas, lavando coisas que não precisavam ser lavadas. Mas nada disso era sobre limpeza. Não era sobre organização. Era vigilância. Eu sentia seus olhos me seguindo. A cada vez que eu entrava na cozinha, ela surgia logo atrás. A cada volta que eu dava pelo corredor, ela parecia surgir por outra porta. Era como se ela temesse que eu fizesse alguma coisa. No começo da tarde, fui até o meu quarto e, com o cuidado de uma mulher que sabe que está sendo observada, travei a porta. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso latejando na base do pescoço. Coloquei o colar sobre a cama novamente e sentei ao lado dele. Analisei o pingente com precisão. A peça metálica estava ali, fixa, quase imperceptível para alguém que não soubesse procurá-la. Aquilo era um dispositivo, não restava dúvida. E o pior não era a presença dele, era o significado dele. Por que alguém colocaria aquilo em mim? Por que alguém que dizia me amar precisaria monitorar meus passos? Fechei os olhos por um instante, tentando lembrar do dia exato em que Karina me deu o colar. Foi pouco depois de uma discussão entre ela e meu filho. Uma discussão baixa, abafada, que eu ouvi através da porta do meu quarto. Daniel dizia: "Não quero que você trate minha mãe assim." E ela respondeu, com uma voz carregada de falsa ternura: "É só que ela precisa de alguém que cuide dela. Ela não está bem." Lembro-me de que me encolhi naquela noite, abraçando a colcha contra o peito. Eu não entendia por que Karina insistia tanto em me pintar como frágil, incapaz, confusa. Eu ainda tinha minha força, ainda tinha minha memória, ainda sabia quem eu era. Mas quando alguém repete a mesma história vezes suficientes, você começa a acreditar. Era isso. Ela estava moldando a narrativa, reescrevendo minha imagem dentro da casa, para Daniel, para mim, para qualquer um. E agora estava claro o motivo: para me controlar. Enquanto analisava o colar, ouvi passos do lado de fora. A maçaneta se mexeu levemente, como se alguém testasse se estava trancada. Prendi a respiração. Segundos depois, a voz de Karina soou: "Helena, está tudo bem aí?" Eu não respondi. Não porque não pudesse, mas porque estava aprendendo a ouvir. Aquele silêncio de resposta disse mais para mim mesma do que qualquer palavra. Depois de alguns instantes, ouvi seus passos se afastando. Quando desci as escadas no fim da tarde, encontrei Karina sentada no sofá, com o olhar fixo no celular. Assim que me viu, trancou a tela com um toque rápido demais. Eu percebi. Ela percebeu que eu percebi. O clima ficou mais denso, mais pesado, mais verdadeiro. "Helena", ela disse com um sorriso tenso. "Pensei em fazer sua comida favorita hoje." "Não estou com fome", respondi. "Vou sair um pouco." O sorriso dela desapareceu. Até a respiração pareceu mudar de ritmo. "Sair? Sozinha? Acho melhor não.
Depois do que aconteceu ontem, eu me ergui, olhando diretamente em seus olhos. Pela primeira vez desde que ela entrou na nossa vida, eu não desviei o olhar. Não fingi acreditar em suas palavras. Não aceitei a máscara. Sempre saí sozinha, respondi. E vou continuar saindo, antes e depois de ontem. Ela não disse nada, mas o rosto dela, aquela mistura de irritação profunda e medo escondido, dizia tudo. Ela percebeu que perdeu algo importante naquele instante. Algo que vinha tentando arrancar de mim há meses, minha autonomia. Saí pela porta sem olhar para trás, mas ao caminhar pela rua, percebi algo que me gelou por dentro. Meus passos estavam trêmulos, meu corpo parecia fraco, minha mente leve demais. Eu não estava apenas cansada, eu estava sendo enfraquecida, aos poucos, deliberadamente. E naquele momento, a dúvida se transformou em certeza. O colar não era apenas um rastreador, era parte de um plano, algo maior, algo calculado. E Karina estava apenas começando. O sol já se punha quando parei em frente a um banco da praça. Sentei-me ali, respirei fundo e permiti que a verdade se instalasse dentro de mim, sem resistência. Há pessoas que nos machucam com palavras, há outras que nos ferem com ações. Mas existem aquelas raras e perigosas que nos destroem lentamente, sem que percebamos, fazendo-nos acreditar que elas são nosso porto seguro. E pela primeira vez desde que tudo começou, entendi que eu não estava lidando com uma nora difícil. Eu estava lidando com alguém capaz de destruir uma vida inteira, com um sorriso no rosto. E a minha vida era a próxima da lista. Antes de continuar minha história, quero pedir algo com todo o coração. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo histórias profundas como esta. Agora, deixe-me te contar o que aconteceu depois daquela tarde na praça, quando finalmente aceitei que algo terrível estava acontecendo dentro da minha própria casa. Enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios, senti o vento frio bater no meu rosto e tive uma sensação que não sentia havia anos, a sensação de estar sozinha no mundo. Não era solidão emocional, era algo mais profundo. A consciência de que ninguém sabia o que eu estava enfrentando. De que ninguém imaginava o nível de manipulação que estava corroendo minha vida por dentro. Mas junto desse medo veio outra coisa. Uma força silenciosa, desperta, que começou a pulsar dentro de mim. Uma voz interna dizendo: "Você não é fraca, você não está perdida. E você não vai deixar que te destruam." A partir daquele instante, comecei a observar tudo com outros olhos. Cada gesto, cada palavra, cada detalhe que antes me escapava. E quando voltei para casa naquela noite, vi Karina me esperando na sala com uma expressão que misturava preocupação ensaiada e irritação reprimida. "Helena, onde a senhora estava? Ficamos aflitos." Ela não usou "eu", usou "ficamos." Como se Daniel estivesse partilhando a mesma preocupação. Mas eu sabia que Daniel nem tinha chegado do trabalho ainda. Respondi com naturalidade. Saí para respirar um pouco. A casa estava pesada. O sorriso que ela forçou quase rachou a própria pele. "Se a senhora precisar de algo, qualquer coisa, me avise. Estou aqui para ajudar." Ajudar. Essa palavra ganhou um gosto amargo na minha boca naquele dia. Fui direto para meu quarto e tranquei a porta. Sentei na cama e tirei o colar da bolsa, colocando-o sobre a colcha mais uma vez. A visão daquele pingente, tão simples por fora e tão sombrio por dentro, me causou um arrepio que subiu pela espinha. Eu precisava saber, precisava entender, precisava de respostas, verdadeiras, sem filtros. E foi então que fiz algo que Karina jamais imaginaria. Liguei para minha velha amiga Lídia. Ela e eu nos conhecíamos desde a adolescência, antes de Karina, antes do casamento, antes de tudo. Lídia era o tipo de mulher que não abaixava a cabeça para ninguém, e talvez por isso Karina nunca tenha gostado dela. Quando a ligação atendeu e ouvi sua voz firme do outro lado, algo dentro de mim se desfez. Uma parte da minha alma, sufocada por tanto tempo, respirou. "Helena, está tudo bem? Sua voz está tremendo." Eu segurei o choro. "Lídia, preciso ver você. É urgente." Ela não fez perguntas. "Estou indo. 10 minutos." Enquanto esperava, ouvi passos no corredor. A sombra de Karina passou sob a porta.
Por um segundo, ela parou, como se estivesse ouvindo. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Mas depois, a sombra se afastou lentamente. Quando Lídia chegou, desci devagar, olhando pelos cantos da casa, certificando-me de que Karina não estava por perto. Lídia me abraçou forte e disse: Helena, você está tão pálida. O que está acontecendo? Levei-a para a cozinha, fechei a porta e segurei seu pulso com força. Preciso que você olhe isso, murmurei, tirando o colar do bolso. Ela pegou o objeto, virou-o na mão e examinou cada detalhe. Quando abriu o pingente e viu o cilindro metálico escondido, seu rosto ficou sério. Mais sério do que eu já o tinha visto em anos. Helena, isso não é normal. Eu sei. Isso parece um dispositivo de monitoramento. Meu peito apertou. As palavras que eu temia ouvir, ditas por alguém que eu confiava. Minha nora me deu esse colar, sussurrei. E desde então, eu venho passando mal. Tontura, fraqueza, esquecimentos. E ela parece saber cada passo que eu dou. Lídia colocou o colar sobre a mesa devagar, como se aquilo pudesse explodir a qualquer momento. Helena, preste atenção no que vou te dizer agora. Isso é perigoso, muito perigoso. E você precisa agir antes que algo pior aconteça. Mas o que eu faço? Perguntei, sentindo a voz trêmula. Eu não tenho provas, só tenho esse colar. Provas começam assim, ela respondeu. Uma peça, depois outra, depois outra. Foi então que ela olhou ao redor da cozinha e perguntou: Helena, você tem certeza de que esse é o único objeto que mudou de lugar na sua casa? A pergunta caiu como um raio dentro de mim, porque naquele instante lembrei-me do rádio novo, da troca sem explicação, da caixa de remédios reorganizada, do roteador de internet que Daniel havia substituído por um mais moderno, a pedido de Karina, do celular que ela me convenceu a trocar para simplificar a vida. A vida não estava sendo simplificada, estava sendo monitorada, controlada, minada por dentro. Lídia segurou meus ombros, seus olhos brilhando de urgência. Helena, você não está ficando louca. Estão tentando fazer você duvidar da própria sanidade. Isso é uma estratégia. E começa com pequenas mudanças. Meu coração martelava. Mas por quê? Perguntei. O que ela quer de mim? Lídia respirou fundo e disse a frase que congelou meu sangue. Só existe um motivo para alguém controlar a rotina de uma pessoa idosa: enfraquecê-la, isolá-la e manipular a família. Eu travei. Meu corpo inteiro gelou. Meu coração parou por um segundo. Qual motivo? Sussurrei. Lídia apertou minha mão e falou baixinho, quase num lamento. Herança. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Eu não queria acreditar. Eu realmente não queria. Mas naquele instante, as peças começaram a se encaixar. O controle, as mudanças, o isolamento, os sintomas, a narrativa de que eu estava esquecida, cansada, fraca. Ela não estava apenas tentando dominar a casa. Ela estava tentando dominar meu futuro e talvez meu fim. A palavra herança ficou ecoando na minha mente como um trovão preso dentro de um quarto pequeno. Era impossível ignorá-la. Cada vez que eu tentava afastá-la, ela voltava, mais forte, mais nítida, mais plausível. E foi nesse momento que entendi que tudo o que eu havia considerado exagero ou paranoia talvez fosse, na verdade, um alerta que meu corpo tentava me dar havia meses. Lídia segurou minhas mãos com força. Helena, você precisa me ouvir. Isso não é brincadeira. Quando alguém decide isolar um idoso, controlar seus passos, monitorar seus horários e interferir na relação com a própria família, isso tem um objetivo muito claro. Mas meu filho jamais faria parte disso, respondi com a voz quebrada. Daniel me ama. Eu sei, disse Lídia, mas Karina sabe manipulá-lo. Ele confia nela. E a confiança é a arma mais perigosa nas mãos de alguém com más intenções. Eu levei as mãos ao rosto e respirei fundo. Lágrimas ardiam nos meus olhos, mas eu não queria chorar. Não ali, não na frente de alguém que queria me ajudar. Eu precisava ser forte, precisava ser lúcida. Precisava voltar a ser quem eu era antes de Karina entrar devagar, como uma sombra, e ocupar cada canto da minha vida. Só que, antes mesmo de eu conseguir me recompor, ouvimos passos vindo do corredor. Lídia engoliu seco. Eu imediatamente escondi o colar dentro do bolso do avental.
A porta da cozinha se abriu e Karina apareceu com aquele sorriso doce e envenenado que ela havia aperfeiçoado ao longo dos meses. Um sorriso que abraçava por fora e enforcava por dentro. Lídia, que surpresa! Não sabia que estava nos visitando. Lídia ergueu o queixo, firme como sempre. Eu vim ver minha amiga. Ela estava precisando. O olhar de Karina escureceu por um instante, só um segundo. Mas eu vi. Ela aproximou-se da mesa e colocou a mão sobre o encosto da cadeira, inclinando-se como quem marca território. Seu tom era educado demais. Helena, você não me avisou que teria visita. Eu senti o peso da acusação escondida naquela frase. Antes, eu me desculparia. Diria que foi um impulso, que esqueci, que não queria incomodar. Mas agora, algo dentro de mim recusou-se a ajoelhar. Eu não preciso avisar tudo o que faço, Karina. O silêncio que se seguiu pareceu esticar o ar entre nós. O sorriso dela desapareceu. O rosto endureceu. Os olhos tornaram-se frios, calibrados, avaliando cada palavra que viria de mim. Claro, sogra. Só me preocupo com a sua segurança. A mentira era tão clara que me deu náusea. Lídia se levantou da cadeira, colocou a bolsa no ombro e disse: Helena, volto mais tarde. Precisamos conversar com calma. Karina a acompanhou com um olhar que quase poderia cortar vidro, mas Lídia não se intimidou. Ela saiu da casa com a postura de uma mulher que conhece a verdade e não teme ninguém. Quando ficamos sozinhas, Karina fechou lentamente a porta e virou-se para mim, apoiando o quadril no batente. O sorriso havia sumido completamente. Agora, quem me encarava era a verdadeira Karina, a que Daniel não via, a que sempre esteve ali, nas brechas que ele ignorava. Helena, disse ela, cruzando os braços, você sabe que eu só quero o melhor para a senhora, não sabe? Eu respirei fundo. Sempre soube. Pelo menos era o que eu achava. Ela inclinou a cabeça para o lado, como fazem as pessoas quando querem simular inocência. Não gostei do jeito como falou comigo mais cedo. Fiquei preocupada. A senhora está mesmo bem? Ou está ficando confusa? Confusa. A palavra que ela mais adorava usar. A palavra que ela repetia para Daniel sempre que eu tentava apontar algo estranho. Eu estou muito lúcida, Karina, respondi, firme. Talvez mais lúcida do que você gostaria. A expressão dela mudou de um jeito tão rápido que me arrepiei. Seus olhos se estreitaram, atentos. Seu sorriso reapareceu, mas não era um sorriso humano, era um aviso. Sei que encontrou algo no colar. Meu coração parou. Ela sabia, ela sabia. O chão pareceu se mover sob meus pés. Meu corpo inteiro ficou gelado. Karina deu um passo à frente. E quero que entenda uma coisa, Helena. Tudo o que faço é para proteger a nossa família. A nossa família. A frase soou como veneno puro. Mas eu sou parte da família, sussurrei. O sorriso dela se alargou e, finalmente, ela disse a frase que mudou tudo dentro de mim. Por enquanto. Senti meu estômago se contorcer. Por um momento, achei que desmaiaria novamente, mas algo maior me segurou. A certeza de que eu não podia mais esperar. Não podia fingir. Não podia relaxar. Ela não estava apenas interferindo na minha vida. Ela estava preparando algo. Algo sério. Algo final. E eu tinha pouco tempo para entender o que era. Naquela noite, quando Daniel chegou, Karina estava grudada nele como uma sombra. Sussurrou algo no ouvido dele enquanto me observava à distância. Daniel veio até mim. Mãe, a Karina está preocupada. Disse que você está diferente. Está tudo bem? Eu olhei para o meu filho, meu menino, meu sangue, meu bem mais precioso. E percebi que eu não poderia perdê-lo para as mãos dela. Está tudo bem, Daniel, respondi. Mas de agora em diante, certas coisas vão mudar. Ele franziu a testa. Karina apertou o braço dele com força. Eu apenas sorri. Um sorriso calmo, profundo, firme. O tipo de sorriso que só uma mulher que decidiu lutar consegue dar. Naquela noite, deitada na minha cama, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia descobrir o plano dela, eu ia reunir provas, eu ia recuperar minha vida. E eu ia fazer isso de um jeito que Karina jamais imaginaria. Porque naquele dia, nasceu em mim algo que ela nunca soube lidar. Uma mulher madura, desperta e pronta para a verdade. A noite passou lentamente, como se a escuridão tivesse medo de ir embora. Eu mal preguei os olhos. Cada ruído da casa,
Cada porta estalando, cada passo no corredor, cada sombra dançando sob a luz do poste. Parecia me avisar que algo estava prestes a acontecer, mas algo diferente de tudo o que eu já tinha vivido. Quando o dia finalmente nasceu, eu já havia tomado minha decisão. Não seria mais vítima da história que Karina queria escrever para mim. Eu é que iria narrá-la. E desta vez, com olhos abertos. Antes que Daniel e Karina acordassem, desci silenciosamente as escadas. Juntei-me à mesa da cozinha e escrevi uma lista de tudo o que havia mudado na casa desde que Karina entrou. Cada detalhe, cada alteração, cada comportamento estranho que eu havia ignorado. E quanto mais eu escrevia, mais a lista crescia. Rádio trocado, medicamentos reorganizados, nova senha do Wi-Fi, colocada por ela. Acesso à minha conta bancária que eu nunca autorizei, mas que um dia ela precisou ver rapidamente. Minhas consultas marcadas e desmarcadas, sem que eu soubesse. O celular moderno que ela insistiu em comprar para mim. Era absurdo, era assustador, mas era real. Sentei-me na cadeira com o coração acelerado. O colar estava ali, ao meu lado, como uma prova silenciosa do que eu já sabia. Karina não só invadiu a minha casa, invadiu minha vida, meus hábitos, minha privacidade, minha saúde e talvez meus dias. Eu estava escrevendo mais um item da lista quando ouvi passos leves descendo as escadas. Karina sempre andava como quem quer ouvir sem ser ouvida. Sua sombra apareceu antes dela, e quando entrou na cozinha, o sol iluminou apenas metade do seu rosto, deixando a outra metade em sombra. Que cedo, Helena, disse ela, esticando a voz como se quisesse acariciar minhas costas com palavras venenosas. Não conseguiu dormir? Eu mantive a expressão tranquila. Às vezes a idade pesa. Ela sorriu, um sorriso que dançou nos lábios, mas não chegou aos olhos. Entendo. Se precisar de mim, estou por perto, sempre perto, perto demais. Daniel desceu logo em seguida, deu-me um beijo rápido na testa e saiu para trabalhar. Assim que a porta bateu, senti o ar rarear. A casa ficou em silêncio. E eu sabia que o momento havia chegado. Enquanto Karina tomava banho, entrei no quarto dela e de Daniel. O perfume dela tomou o ambiente. Uma mistura adocicada e artificial, como tudo nela. Abri gavetas devagar. Observei detalhes. Procurei sinais. E encontrei. Embaixo de algumas roupas dobradas demais para serem usadas, havia uma pasta preta, fina. Ao abri-la, senti minhas mãos tremerem. Lá dentro havia uma série de anotações. Datas, horários, minhas rotinas, meus hábitos. E o pior, registros de quando eu havia passado mal. Cada anotação tinha comentários frios, objetivos, como se eu fosse parte de um experimento, como se eu fosse um objeto que ela controlava. Mas nada me atingiu tanto quanto o último item da lista. Expectativa. Declarar incapacidade em breve. O chão sumiu. Meu corpo inteiro ficou gelado. Declarar incapacidade. Ela estava montando um dossiê para remover meus direitos, para assumir decisões sobre minha casa, minha vida, meus bens, para transformar-me numa sombra, viva, mas sem voz. E aquilo explicava tudo, absolutamente tudo. Foi nesse momento que ouvi o barulho da porta do banheiro. Karina estava saindo, corri para fechar a pasta, coloquei tudo exatamente onde estava e voltei ao corredor, tentando respirar fundo. Ela apareceu diante de mim, com a toalha no cabelo e uma expressão que me fez gelar. Sogra, o que está fazendo aqui em cima? Precisa de algo? Eu sabia mentir. Durante anos escondi minhas dores, minhas perdas, meus medos para não preocupar Daniel. Agora escondia algo muito maior. Esqueci meu óculos no quarto, respondi, apontando para minha porta. Ela analisou meu rosto por longos segundos, tão longos que eu quase perdi o fôlego. Então finalmente sorriu, um sorriso lento, indecifrável. Ah, entendi. Mas eu sabia que ela não tinha entendido. Ela tinha suspeitado. Desci as escadas com o coração martelando no peito. Meu corpo inteiro reagia como se estivesse fugindo de um predador. E, de certa forma, estava. Passei o dia tentando agir normalmente, preparando o almoço, lavando louça, dobrando roupas, mas minha mente estava longe. Minha mente formava estratégias. À tarde, liguei para Lídia outra vez. Eu encontrei algo, sussurrei.
Helena, estou indo agora. Não, respondi. Ela vai perceber. Me encontre amanhã na praça, às 3. Meu coração acelerou ao desligar. Era como se eu estivesse entrando numa guerra silenciosa. Mas então, algo aconteceu. À noite, enquanto eu subia para o quarto, notei a porta do escritório de Daniel entreaberta e na mesa uma folha com algo escrito em letras grandes. Testamento, minuta preliminar. Meu nome estava ali, meu futuro também. E não era o futuro que eu reconhecia. O estômago se contraiu, o mundo girou. O plano dela era maior do que eu imaginava, muito maior. E se eu não agisse rápido, eu seria apagada da minha própria história. Fiquei paralisada diante daquele papel. A palavra testamento parecia pulsar como um ferimento aberto bem diante dos meus olhos. Meu nome estava escrito de forma fria, jurídica, acompanhada de alterações que eu jamais tinha autorizado, jamais tinha discutido, jamais tinha sequer imaginado. Era como se alguém estivesse tentando reescrever não apenas meu futuro, mas também meu passado, minha identidade e minha própria existência. E esse alguém tinha nome, rosto e sorriso ensaiado. Karina. Senti as pernas fraquejarem, mas me forcei a respirar fundo. Não podia desmaiar, não podia tremer, não podia perder o controle. Se eu perdesse a cabeça naquele momento, ela venceria, e eu já tinha perdido demais. Aproximei-me da mesa e analisei o documento com cuidado. Não era o testamento final, mas era uma minuta, um rascunho, com anotações à margem que me gelaram por dentro. Avaliar incapacidade civil. Daniel como responsável legal. Retirar a autonomia de Helena. Transferência da casa. Processo deve parecer natural. Processo deve parecer natural. A frase ficou martelando na minha cabeça. Era isso, exatamente isso. Tudo estava sendo construído para parecer que eu, sozinha, estava perdendo a lucidez. Para parecer que a idade estava me levando a um estado de fragilidade mental. Mas nada disso era real. Eu estava lúcida. Sempre estive. E era isso que mais a irritava. Sentei na cadeira do escritório e fechei os olhos por um instante. Senti o cheiro familiar do ambiente. O computador de Daniel, a caneca dele, os livros técnicos. Tudo ali era dele, mas alguém estava usando o espaço dele para planejar minha destruição. Quando me levantei, ouvi um som leve vindo do corredor. Um estalinho mínimo, mas que fez meu coração disparar. Fechei o documento rápido demais, coloquei-o exatamente na mesma posição em que estava e saí do escritório, tentando manter a respiração no ritmo normal. Karina surgiu no corredor segundos depois. Helena, você estava no escritório? Aquela voz, dócil por fora, afiada como uma lâmina por dentro. Só fui pegar uma caneta, respondi, mostrando a primeira que achei no bolso da blusa. Daniel pediu ontem e eu tinha esquecido. Ela me encarou, por longos, intensos segundos. Então, como um predador que decide esperar, ela sorriu. Aquele sorriso que eu já sabia ler. Ah, entendi. Desci as escadas sem olhar para trás, mas eu podia sentir o olhar dela queimando minhas costas. Aquela noite foi longa demais. Cada vez que ouvia um ruído, eu prendia a respiração. Cada sombra parecia se mover. Cada silêncio era uma ameaça. Mas no meio daquele terror silencioso, algo começou a nascer dentro de mim. Determinação. Eu não ia deixá-la me destruir. Eu não ia perder minha voz. Eu não ia abandonar minha história. Esperei Karina e Daniel irem dormir. Quando a casa ficou completamente mergulhada na escuridão, levantei da cama com cuidado, desci as escadas, peguei o telefone fixo da cozinha, o único que ela não havia substituído, e disquei o número de Lídia. Ela atendeu no primeiro toque. Helena, você está bem? Não, mas preciso que você me escute. Minha voz tremia, mas meu espírito não. Não mais. Eu encontrei uma minuta do testamento do Daniel, sussurrei. E há anotações. Anotações sobre declarar minha incapacidade. Do outro lado da linha, Lídia prendeu a respiração. Helena, isso é crime, é muito sério. Eu sei, respondi. E ela está preparando tudo. Se eu continuar aqui, do jeito que ela quer, vão me tirar tudo. Minha casa, minha vida, a confiança do meu próprio filho. Então precisamos agir, amanhã, às 3, como combinamos. E você precisa guardar tudo o que encontrar. Absolutamente tudo. Olhei ao redor da cozinha. A solidão da madrugada tinha um peso diferente. Pela primeira vez, eu não estava apenas com medo. Eu estava acordada. Lídia,
Algo dentro de mim me diz que ela percebeu que eu descobri. Tenho pouco tempo para agir. Vamos agir juntas, disse ela. Você não está sozinha. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela. A luz da rua iluminava parte da calçada. Vi um carro passando lentamente, desaparecendo na esquina. Nada parecia fora do normal. E ainda assim, tudo parecia estranho. A sensação era clara. Karina estava mais perto do que eu imaginava. E mais perigosa do que eu jamais suspeitei. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação inquietante. Desci para tomar café e senti um cheiro diferente na cozinha, como se algo tivesse sido movido, como se alguém tivesse mexido em tudo enquanto eu dormia. Karina estava servindo o café com um sorriso que não escondia a atenção. Bom dia, sogra. Bom dia. Ela colocou a xícara diante de mim e, pela primeira vez, vi o sorriso dela tremer. Só um segundo, mas tremou. Meu Deus, como eu tinha deixado tudo aquilo acontecer por tanto tempo. Helena, queria conversar, disse ela, sentando-se à minha frente. Meu coração começou a bater mais rápido. Sobre o quê? Sobre mudanças. Que mudanças, Karina? Ela me encarou de um jeito que nunca tinha encarado antes. Um jeito que arrancou meu ar. Eu acho que está na hora de falarmos sobre o futuro. O seu futuro. Senti um frio gelado percorrer meu corpo. Ela sabia que eu sabia. E agora, a guerra não era mais silenciosa, era aberta. E eu estava finalmente pronta para lutar. A xícara de café diante de mim parecia mais ameaçadora do que qualquer arma. O vapor subia lentamente, como se carregasse segredos que eu ainda não estava pronta para ouvir. Karina me observava com aquele olhar frio, estudando cada microexpressão do meu rosto, tentando decifrar se eu já havia descoberto tudo. Eu não toquei na xícara. Não mais. Que futuro, Karina? Perguntei, mantendo a voz firme. Ela sorriu. Um sorriso milimétrico, treinado. Helena, a senhora sabe que ultimamente tem passado por momentos de confusão. Desmaios, esquecimentos, mudanças de humor. Daniel está preocupado. Eu também. Confusão, esquecimentos, mudanças de humor. Ela repetia exatamente o discurso que vinha construindo ao longo de meses. Era um script, e ela queria que eu o seguisse. Eu estou muito bem, respondi. E nada disso foi diagnosticado por um médico. Ela inclinou levemente a cabeça, um gesto calculado. Exato, por isso mesmo. Achamos que a senhora deveria passar por uma avaliação mais completa. Ela disse, achamos. Mas eu sabia que Daniel não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu respirei fundo, segurando a raiva. A raiva me incendiava, mas eu precisava controlá-la. Precisava ser estratégica. Vou pensar no assunto, respondi. Os olhos dela estreitaram, avaliando a minha resposta. Eu havia fugido do roteiro dela, e isso a incomodou profundamente. Claro, sogra, mas não demore. A ameaça estava ali, clara, crua, sem disfarces. Afastei a xícara de café com um gesto suave, levantando-me da mesa. Preciso sair, tenho algo a resolver. Karina levou alguns segundos para reagir. Sair? Sozinha? Sim. E a senhora vai aonde? Virei-me devagar, encarando-a de frente. Eu digo o que eu quiser, na hora que eu quiser, para quem eu quiser. Karina empalideceu. Ela não esperava, não daquele jeito. E ali, naquele instante, percebi algo. Ela tinha medo de perder o controle. E eu estava prestes a arrancar esse controle das mãos dela. Peguei minha bolsa, o colar escondido dentro dela, e saí pela porta sem olhar para trás. Respirei o ar da rua como quem respira liberdade depois de anos trancada num quarto escuro. Caminhei até a praça onde havia combinado de encontrar Lídia. Ela já estava lá, sentada num banco, com uma expressão tensa. Quando me aproximei, ela se levantou e me abraçou forte. Helena, você está tremendo. Eu finalmente vi quem ela é de verdade, respondi. Sentamos no banco em silêncio por alguns segundos, deixando que o vento frio acariciasse nossos rostos. Era estranho como o ar livre parecia mais limpo depois de tanto tempo respirando dentro de uma casa contaminada por mentiras. Mostrei o que havia encontrado. A pasta, as anotações, a minuta do testamento, o colar com o dispositivo. Lídia ficou horrorizada. Helena, isso é um caso criminal. Eu sei. E você precisa de ajuda profissional. Isso passou de manipulação doméstica. Isso é abuso psicológico, financeiro. É quase uma tentativa de interdição forçada.
Eu inspirei profundamente. Lídia, você conhece alguém? Alguém que possa ajudar? Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e então disse: Conheço um advogado, um dos melhores. Ele lida com casos assim, especialmente envolvendo idosos vulneráveis, e é discreto. Meu coração acelerou. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. Você confia nele? Perguntei. Com a minha vida. Lídia ligou para ele na hora. Expliquei tudo do início ao fim. Minha voz tremia, mas eu falava com clareza, com verdade. E do outro lado da linha, ele disse algo que fez meus olhos arderem. Dona Helena, a senhora não está sozinha, e nós vamos virar esse jogo. Essas palavras entraram em mim como bálsamo. Eu não estava mais lutando sozinha contra uma sombra. Preciso reunir provas, respondi. Tudo o que ela fez, tudo o que ela mudou, tudo o que ela manipulou. O advogado respondeu: Provas são a alma da justiça. Vamos começar pelo óbvio: o colar, a pasta, os documentos, os registros de suas tonturas e desmaios, e principalmente qualquer tentativa dela de controlar suas decisões. Lídia anotou tudo. Eu respirava mais rápido. Sentia minha coragem voltar. E tem mais, disse ele. Mais? Vamos registrar um boletim de ocorrência, de forma discreta, alegando suspeita de manipulação psicológica e risco patrimonial. Fechei os olhos por um instante. Não por medo, mas por alívio. Eu tinha uma rota. Eu tinha um caminho. Eu tinha uma chance. Quando desligamos a chamada, Lídia segurou minhas mãos. Helena, isso é só o começo. E você vai precisar ser muito inteligente agora. Eu sorri. Um sorriso triste, mas forte. Eu aprendi com a pessoa errada por tempo demais. Agora é a minha vez. Voltamos a caminhar pela praça. As folhas secas no chão faziam um barulho leve sob nossos pés. O mundo parecia diferente. Mas então, algo fez meu coração congelar. No banco oposto ao nosso, havia alguém sentado, alguém segurando o celular, olhando para nós. Quando nossos olhos se cruzaram, senti meu estômago despencar. Era Karina. Ela estava ali, o tempo todo, observando. O celular dela estava parcialmente escondido pela bolsa, e mesmo de longe, eu sabia que ela tinha gravado tudo. Lídia percebeu também. Ela apertou meu braço. Helena, ela ouviu? Ouviu tudo, murmurei. Karina levantou-se lentamente, como uma cobra que se ergue antes de atacar, e sorriu. Mas aquele sorriso foi diferente de todos os anteriores. Foi um sorriso de guerra, e naquele instante eu soube. A batalha tinha começado, de verdade, sem máscaras. O sorriso de Karina, parado ali na praça, foi suficiente para gelar o ar ao nosso redor. Eu juro, até os pássaros pareceram silenciar. Era como se o mundo inteiro tivesse percebido o que estava prestes a acontecer. Ela começou a caminhar em nossa direção. Passos lentos, precisos, mortais. Cada movimento dela parecia coreografado, como se estivesse ensaiando há meses para aquele momento. O instante em que finalmente poderia mostrar que estava no controle. Mas ela não sabia que eu já tinha mudado. Quando chegou perto, ajeitou o cabelo atrás da orelha e falou com a voz doce que ela só usava quando queria manipular alguém. Helena, vim te procurar. Daniel ficou tão preocupado. Eu disse que você estava confusa, mas não imaginei que estivesse conversando sobre mim. A palavra confusa atingiu meu peito como uma pedra. Lídia deu um passo à frente, protetora, mas eu a segurei pelo braço. Não, a luta era minha. Karina, comecei, mantendo a voz firme, mesmo que minhas mãos tremessem. Você não deveria estar aqui. Ela sorriu com mais força. Deveria sim. Alguém precisa cuidar de você. A frase era uma ameaça disfarçada de cuidado, tão familiar, tão venenosa. Lídia respirou fundo e respondeu. Helena não precisa de você. Ela está lúcida, está consciente e está buscando ajuda. Karina virou-se lentamente para ela, com um olhar que eu nunca vou esquecer. Lúcida? Repetiu, como se fosse uma piada privada. Lídia, você não sabe da metade. A Helena está esquecendo coisas, tropeçando nas próprias palavras, inventando situações. Daniel está arrasado. Eu senti o sangue ferver, não de raiva, mas de indignação.
Pare, eu disse com a voz baixa. Pare de mentir. Pare de me diminuir. Pare de me chamar de confusa. Eu não vou mais aceitar isso. Ela me encarou. Parou de sorrir. A máscara caiu. E pela primeira vez, eu vi quem ela era sem disfarces. Uma mulher que faria qualquer coisa para conquistar o que queria. Qualquer coisa. Helena, disse ela, aproximando-se tanto que senti sua respiração no meu rosto. Você não tem ideia do que está fazendo. Falar com advogados, acusar a própria família, isso vai destruir você. Lídia deu um passo à frente. Ela não vai destruir nada. Você é que está desesperada porque foi descoberta. Karina se virou para ela, furiosa. Você não tem ideia do que essa velha está escondendo. Vocês não sabem das crises, dos esquecimentos, dos surtos. Eu levantei a mão, com calma, com firmeza. Já chega. O silêncio se espalhou entre nós como um pano sombrio. Eu sei quem eu sou, continuei. E sei o que você tem feito comigo. O colar, o controle, as mentiras, a tentativa de me isolar do meu próprio filho, os documentos, o testamento, tudo. Os olhos dela se arregalaram. Um segundo, quase imperceptível, mas eu vi. Helena, você entendeu tudo errado. Não, respondi. Pela primeira vez, eu entendi tudo certo. O vento soprou, trazendo folhas secas que rodopiaram entre nós como testemunhas silenciosas daquela batalha. Karina respirou fundo, endireitou a postura e disse: Eu vou conversar com Daniel. Ele precisa saber que você está delirando desse jeito. Eu dei um passo à frente. Meu corpo tremia por dentro, mas por fora eu era pedra. Não, eu vou conversar com ele, eu mesma. E desta vez, você não vai manipular nada. Ela riu, um riso curto de incredulidade. Você acha mesmo que ele vai acreditar em você? Depois de tudo, ele confia em mim. Por enquanto, respondi. A expressão dela mudou. Mudou completamente. Ela não estava acostumada a ouvir a mesma arma que usava contra mim sendo virada contra ela. Ela não estava acostumada à resistência. Ela não estava acostumada a perder terreno. Isso não vai terminar bem para você, Helena. Não vai terminar bem para quem estiver errada, corrigi. O silêncio voltou. Pesado, grosso, cortante. Karina guardou o celular, respirou fundo e disse: Eu não vou deixar você destruir o que construí. E então se virou e foi embora. Mas aquela frase me atingiu como um raio. O que ela construiu? E por que estava tão desesperada para proteger isso? Foi Lídia quem quebrou o silêncio. Helena, isso foi perigoso. Ela está com medo. E quando gente assim sente medo, faz loucuras, eu sei. Precisamos das provas. Precisamos registrar tudo. Precisamos do advogado. E vamos fazer, hoje mesmo. A partir daquele instante, eu comecei a recolher tudo com precisão absoluta. Fotos do colar e do dispositivo, anotações das minhas tonturas e desmaios, datas das intervenções dela na casa, registros das trocas que ela fez sem avisar, prints do meu celular mostrando mensagens estranhas, tudo o que encontrei no escritório, até a conversa na praça, que Lídia gravou discretamente. Cada prova era uma luz que afastava da escuridão que ela tentou colocar sobre mim. Quando voltei para casa, percebi que a porta estava entreaberta. Meu coração disparou. Entrei devagar. Tudo parecia no lugar. Mas então, sinistros centímetros da minha vida estavam diferentes. A gaveta onde eu guardava meus documentos estava bagunçada. Meu travesseiro estava virado. Uma das janelas estava aberta, mesmo sendo um dia frio. E no centro da cama havia uma única folha de papel. Eu me aproximei devagar, segurando o ar, segurando a coragem, segurando minha história. Era uma carta, com a caligrafia de Karina. Helena, eu sei que você está tramando algo, e quero que saiba, eu não perco, nunca. Meu sangue gelou. Não era apenas manipulação, não era apenas controle, não era apenas crueldade, era guerra declarada. E pela primeira vez, eu não estava com medo, eu estava pronta. A carta deixada sobre a minha cama ainda tremia entre meus dedos quando ouvi passos leves no corredor. Não precisei pensar duas vezes. Dobrei rapidamente o papel, escondi-o dentro da barra da minha saia e virei-me para a porta, meu coração golpeando meu peito como um punho ansioso para escapar. Karina apareceu na soleira com um sorriso que tentava fingir naturalidade,
mas não conseguia esconder a inquietação que fervia atrás dos olhos. Sogra, está tudo bem? Ouvi barulho aqui em cima. Eu respirei fundo, procurando a serenidade que só uma mulher determinada pode carregar. Está tudo ótimo, Karina. Só arrumando as coisas. Ela olhou ao redor, como um animal farejando o território invadido. Seus olhos pousaram por um segundo no local onde a carta havia estado sobre a cama. Foi um segundo apenas, mas o suficiente para revelar que ela queria saber se eu já tinha lido. E eu li, eu entendi. E agora eu agiria. Desci as escadas tomando cuidado para não demonstrar a tensão que queimava dentro de mim. Lídia me esperava do lado de fora, dentro do carro, com o motor ligado. Karina observou pela janela. Eu sabia, eu sentia. Ela estava acompanhando cada passo, mas isso não importava mais. Entrei no carro, fechei a porta e permiti que o ar preso no meu peito finalmente saísse. Um sopro pesado de medo e força ao mesmo tempo. Helena, o que aconteceu? Lídia perguntou, percebendo minha expressão. Ela deixou um aviso, respondi, entregando-lhe a carta. A reação de Lídia foi imediata. Seus olhos se estreitaram, sua respiração acelerou. Helena, isso é intimidação direta. Eu sei. E isso joga completamente ao nosso favor. Ela mostrou intenção. Ela mostrou consciência. Isso é ouro para o advogado. Fechei os olhos por um momento, permitindo que minhas emoções fossem alinhadas. Eu não podia mais me dar ao luxo de fraquejar. Precisava seguir até o fim. Chegamos ao escritório do advogado. Um homem de meia idade chamado Dr. Álvaro, com postura firme e olhos que pareciam compreender o mundo antes que o mundo se explicasse. Ele nos recebeu com seriedade e convidou para sentar. Dona Helena, Lídia me contou algumas coisas, mas eu quero ouvir da senhora. Eu respirei fundo e comecei. Contei tudo. Cada detalhe, cada microagressão, cada alteração na casa, cada manipulação, cada mentira, o colar, o dispositivo, a pasta com o plano, a minuta do testamento, a carta. Dr. Álvaro não interrompeu nenhuma vez. Apenas tomava notas rápidas, precisas, como quem monta um quebra-cabeça gigantesco. Quando terminei, suas primeiras palavras foram: Dona Helena, isso é um caso gravíssimo, e a senhora teve sorte de despertar a tempo. Meu coração apertou. Ele continuou. Temos aqui um caso claro de manipulação psicológica, abuso emocional, invasão de privacidade, tentativa de controle patrimonial e possível processo de interdição indevida. Eu senti o peso daquela frase como um soco. Interdição indevida. Era isso. Era exatamente isso que ela queria. Mas, existe solução? Perguntei com a voz quase um sussurro. Ele assentiu. Existe, e ela começa agora. Dr. Álvaro montou uma lista. Registrar boletim de ocorrência com todos os detalhes. Fotografar e guardar o colar com o dispositivo. Guardar a carta como prova de intimidação. Registrar depoimento de Lídia como testemunha. Solicitar perícia no colar. Proteger documentos pessoais imediatamente, gravar discretamente qualquer novo episódio de manipulação, conversar diretamente com Daniel, mas com estratégia, após todas as provas estarem preparadas. E então veio a orientação mais importante. Não confronte Karina ainda. Ela precisa acreditar que ainda tem o controle. Isso é crucial. Eu respirei lentamente. Era difícil, era doloroso, mas era necessário. Eu não podia enfrentar Karina antes da hora. Eu precisava deixá-la confiante, para que o erro final fosse dela. E quanto ao testamento? Perguntei. Ele sorriu levemente. Se ela alterou algo, não será válido, mas precisamos demonstrar a intenção dela, e a minuta que a senhora encontrou é a peça-chave. Eu senti vontade de chorar, mas não chorei. Já tinha chorado demais. Lídia segurou minha mão. Helena, você chegou até aqui. Agora você vai até o fim. Dr. Álvaro concluiu. Dona Helena, a senhora não vai perder nada, mas Karina, ela vai perder tudo. Aquelas palavras incendiaram algo dentro de mim. Minha força, minha dignidade, meu renascimento. Quando voltamos para casa, o clima estava diferente. O ar estava pesado, carregado, como se a casa estivesse aguardando a explosão de algo inevitável. Karina estava sentada no sofá, Daniel ao lado. Assim que entrei, ela ergueu a cabeça. Sogra, precisamos conversar. O coração pareceu parar. Agora? Perguntei. Agora, ela repetiu. Daniel cruzou os braços. Mãe, a Karina me contou algumas coisas e eu
Estou preocupado. Meu estômago virou, mas eu mantive a calma. Então vamos conversar, respondi sentando com elegância. Karina ergueu o queixo. Sua voz era doce como mel e venenosa como cicuta. Helena, eu acho que a senhora está perdendo a noção e precisamos tomar decisões responsáveis antes que algo sério aconteça. Decisões responsáveis. Eu sabia o que ela queria dizer. Ela queria antecipar a interdição. Queria apressar o cerco. Queria me derrubar, antes que eu a derrubasse. Eu cruzei as pernas, mantive o sorriso firme e respondi: Karina, eu concordo. Ela piscou, desnorteada. Perdeu o ar por um segundo. Você concorda? Sim. Está na hora de decisões responsáveis, e eu já tomei a minha. O olhar dela se perdeu por um instante. Foi a primeira rachadura real, a primeira falha do castelo de controle que ela construiu. E que decisão seria essa? Perguntou Daniel confuso. Eu sorri, devagar, serena, implacável. Daniel, amanhã vamos ao advogado, todos nós, e vamos resolver isso de forma definitiva. O silêncio que se seguiu foi o mais poderoso de toda a minha vida. Karina empalideceu. Seus dedos tremeram. O lábio inferior vacilou. Ela entendeu. Ela sentiu. Ela percebeu. O jogo tinha virado. E desta vez, para sempre. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se o próprio céu tivesse decidido ser testemunha do que estava prestes a acontecer. Senti meu peito pesar quando desci as escadas, já vestida para a reunião com o advogado. Karina estava na cozinha, com olheiras profundas e um sorriso tenso, o primeiro sinal visível de que ela havia perdido o controle. Ela colocou uma xícara de café na mesa. Helena, fiz para você, forte, do jeito que gosta. Eu não cheguei perto, e desta vez não disfarcei. Não preciso mais do seu café, Karina. Ela piscou rápido, tentando entender o que aquilo significava no tabuleiro de poder que ela mesma criou. Daniel desceu em seguida, olhando de um para o outro, com aquele ar confuso que se tornou comum nas últimas semanas. Mãe, a gente conversa com o advogado e esclarece tudo, tá? Sim, meu filho, respondi com serenidade. É hora de esclarecer. No escritório de Dr. Álvaro, fomos recebidos numa sala silenciosa, iluminada por luz natural que atravessava a parede de vidro. Karina parecia desconfortável, cruzando e descruzando as pernas. Daniel segurava sua mão, sem imaginar que estava segurando a mão de uma cobra. O advogado começou. Bom dia, estamos aqui a pedido da dona Helena. Antes de ouvirmos qualquer posicionamento, preciso que todos escutem o que temos a apresentar. Karina sorriu, forçado, ensaiado. Claro, doutor, estou aqui para ajudar. Dr. Álvaro abriu a pasta e então, um a um, apresentou os itens. O colar com o dispositivo escondido, as anotações sobre meus horários e fraquezas físicas, a pasta com registros frios sobre a minha rotina, a minuta do testamento com a frase "Processo deve parecer natural", a carta deixada no meu quarto com ameaça velada, as gravações de voz, os depoimentos de Lídia, as fotos do meu quarto violado, os registros dos meus desmaios, feitas por mim e confirmadas por terceiros. E, por fim, a análise preliminar que mostrava que o dispositivo no colar não era decorativo, mas funcional. A cada prova apresentada, o rosto de Karina perdia um pouco mais de cor. Ela tentava sorrir, mas o sorriso derretia. Tentava inventar desculpas, mas as palavras não vinham. Tentava olhar para Daniel, mas ele já não retribuía. O silêncio dele doeu mais nela do que qualquer acusação. Quando o advogado terminou, cruzou as mãos e falou: Daniel, o que sua mãe enfrentou é grave. Sua esposa tentou manipulá-la psicologicamente, induzir sintomas, controlar sua rotina e planejou uma interdição indevida. Isso configura crime. Daniel levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. Karina, isso é verdade? Você fez tudo isso? Ela tentou segurar o braço dele, mas ele recuou. Daniel, amor, não é bem assim. Eu só queria proteger sua mãe. Ela estava estranha, esqueci. Ela estava normal, gritou Daniel, com uma dor que rasgava o ar. Você é quem estava estranha. Karina começou a tremer. Eu só queria o melhor para a família, doutor. Álvaro interrompeu. O melhor para a família não inclui rastrear a sogra, controlar medicamentos, planejar interdição, violar privacidade e manipular o filho. Isso se chama abuso. Ela perdeu o chão, literalmente. Caiu sentada na cadeira, com as mãos no rosto.
Vocês não entendem. Eu não aguentava a ideia de perder tudo. Daniel se afastou dela como se estivesse diante de um estranho. Perder o quê, Karina? O que você queria tanto? E foi aí que a máscara caiu por completo. Eu não ia passar a vida toda dependendo do seu salário. A casa era o único caminho. Ela estava envelhecendo. Era questão de tempo. As palavras ecoaram na sala, cruéis, desumanas, irreversíveis. Ela percebeu tarde demais que tinha confessado tudo. Daniel chorou, mas não era choro de tristeza, era choro de vergonha. Eu permaneci calada, fortalecida, digna, doutor. Álvaro concluiu. Karina, com o que foi apresentado e com sua confissão explícita, recomendo que você prepare sua defesa. Haverá processo criminal e medidas protetivas para Dona Helena. Karina tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ela ficou ali, caída, derrotada. Eu me levantei, ajeitei o cabelo e disse com a voz mais firme que já saiu de mim. Você pensou que eu era fraca. Você pensou que eu estava sozinha. Você pensou que a idade me tornava vulnerável. Mas esqueceu de algo fundamental. Eu aprendi a sobreviver muito antes de você nascer. Ela chorou, mas não havia arrependimento. Havia perda, a perda do poder, a perda da manipulação. E, finalmente, a perda do controle sobre a minha vida. Karina foi retirada da nossa casa naquela mesma semana, por medida judicial. Daniel pediu desculpas ajoelhado diante de mim, chorando como quando era menino. Eu o abracei. Mãe, eu falhei com você. Não, meu filho, você foi enganado. Agora você sabe. E ele soube. A casa voltou a respirar. As paredes voltaram a ser minhas. Meu corpo voltou a ser meu. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi em paz. Às vezes, o inimigo não chega gritando. Ele chega sorrindo, chega oferecendo ajuda, chega reorganizando nossa vida aos poucos, até que a gente já não reconhece mais o espelho. Mas a idade não é fraqueza. A maturidade não é limitação. Pelo contrário, é força, é memória, é sabedoria. E quando uma mulher madura desperta, ninguém consegue pará-la. Se você chegou até aqui, do fundo do meu coração, obrigada por ouvir a minha história. Obrigada por caminhar comigo por cada dor, cada verdade e cada vitória. E por favor, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias como esta, histórias de força, justiça, esperança e transformação. Até a próxima história. Com carinho, Helena Duarte.